A noite estava mais sombria do que o normal, e o brilho da cidade parecia distante, quase apagado pelas nuvens carregadas. Elisa, uma jovem mulher com um passado conturbado, se encontrava em uma encruzilhada. O aluguel estava atrasado, o trabalho não rendia o suficiente, e suas opções se esgotavam a cada dia. Quando um desconhecido apareceu em seu caminho, tudo mudou, e ela não sabia que estava prestes a cair em uma armadilha que a arrastaria para um jogo de manipulação e perigo. Tá gostando da história? Então já deixa o like e se inscreve para não perder as próximas. Vem acompanhar mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Era uma noite como qualquer outra, ou ao menos parecia ser. Elisa se sentou na mesa de um bar vazio, o som abafado das músicas de fundo criando uma sensação de solidão. Olhou para o celular, vendo mais uma notificação de cobrança, e suspirou. A tela do aparelho parecia zombar de sua miséria financeira. Cada novo alerta uma lembrança amarga de sua incapacidade de sair daquela espiral. As luzes do bar piscavam fracas, como se também estivessem exaustas daquele cenário repetitivo e desesperançado. Ela virou a taça de vinho em sua mão, observando as ondulações do líquido, tentando se perder nelas. Quase que ela podia ouvir o eco de seus próprios pensamentos, tentando encontrar algum sentido no vazio que sua vida parecia ter se transformado. Quando o homem apareceu diante dela, foi como se o ambiente ao redor se distorcesse. Alto, com olhos intensos e um sorriso frio que não escondia os segredos que ele carregava. O mundo parecia parar por um segundo, e o único som que Elisa conseguiu ouvir foi o de sua própria respiração, acelerada e presa na garganta. Ele se apresentou como Marcos. Sua voz tinha uma suavidade que contrastava com a dureza do olhar. Elisa tentou ignorar a sensação desconfortável que ele lhe causava, mas era impossível não sentir que havia algo errado nele. A conversa começou de forma casual, quase como uma oportunidade de distração para Elisa. Ele falou sobre o tempo, o clima, algo trivial, mas havia algo em seu tom que ela não conseguia identificar. Como se cada palavra estivesse carregada de algo mais, algo que ela não poderia entender naquele momento. Com o passar dos minutos, ela começou a se deixar envolver pela calma de Marcos. Ele tinha uma maneira de falar que fazia tudo parecer simples, fácil, como se ele soubesse exatamente o que dizer para que Elisa se sentisse segura, como se ele fosse a resposta para todos os seus problemas. Ela olhou para ele, sem saber ao certo o que pensar, tentando encontrar algum sinal de alerta, mas seus olhos estavam fixos, sem poder escapar daquele feitiço. Foi quando ele mencionou o dinheiro. As palavras dele chegaram de forma suave, quase como uma brisa morna. Ele falava de uma oportunidade única, algo que poderia mudar sua vida. Mas o que ele propunha? Algo tão simples. Ele disse: bastava uma noite. Uma noite em troca de uma quantia que Elisa sabia que resolveria tudo. Ela não conseguia pensar em nada além do alívio imediato que aquilo traria. Ela poderia pagar as dívidas, dormir em paz pela primeira vez em meses. E quem sabe, recomeçar. A tentação era grande demais. Ela hesitou por um momento, olhando para o vinho que ainda restava em sua taça. A dúvida passou por sua mente, mas rapidamente foi substituída pela necessidade. A voz dele, como uma melodia hipnotizante, continuava a falar sobre como seria fácil, como ela não precisaria se preocupar. Era só uma noite. Só uma noite e tudo seria resolvido. Elisa, no limite de suas forças e com a necessidade de salvar sua vida financeira, aceitou. Mas enquanto ele falava, Elisa não percebeu que havia algo mais em suas palavras. Não percebera que o que começara como uma promessa de salvação estava prestes a se transformar em uma armadilha que ela jamais imaginaria. Ela não sabia que aquele contrato de uma noite se transformaria em algo muito mais sombrio.
Algo que iria consumir não apenas suas finanças, mas sua alma. Quando ele sorriu, um sorriso que parecia ocultar segredos de um mundo que ela jamais conhecera, Elisa se sentiu atraída por ele, mas também temerosa. Algo dentro dela, uma voz fraca, sussurrava que ela estava cometendo um erro, mas o desejo de escapar das dívidas, de sair daquele buraco, a cegava. Marcos, por outro lado, sabia exatamente o que fazer. Ele já tinha lido Elisa como um livro aberto, entendido suas fraquezas, e sabia que ela estava em um ponto de vulnerabilidade. Era como se ele tivesse aguardado aquele momento, como se tudo em sua vida tivesse levado até ali. À medida que ele falava, Elisa foi se perdendo nas palavras, cada uma delas uma promessa de algo melhor, algo mais. E enquanto ela sentia com a cabeça, sentia uma desconfortante mistura de esperança e apreensão. Ela não podia negar que a ideia de recomeçar era tentadora demais, que aquela era uma chance única de mudar seu destino. Mas ao mesmo tempo, ela sentia que algo ali não estava certo, algo que ela não conseguia identificar ainda. A noite seguiu sua trajetória, com Marcos conduzindo a conversa como um mestre em seu campo. Ele parecia não se importar com o silêncio que às vezes tomava conta do ambiente. Para ele, o tempo parecia ser apenas mais uma ferramenta em seu jogo. A cada palavra, Elisa se sentia mais envolvida, mais presa a uma teia invisível, onde não havia escape. E quanto mais ela pensava em sua situação, mais as promessas de Marcos pareciam ter sentido. Quando ele se levantou para sair, Elisa sentiu um arrepio que percorreu sua espinha. Ela sabia que, ao aceitar aquela proposta, estava fazendo algo irreversível. Não sabia, no entanto, que aquilo levaria a um caminho escuro e sem volta. A sua mente ainda estava confusa, os pensamentos se atropelando, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de inevitabilidade. Como se aquela fosse a única saída possível, a única forma de seguir em frente. Ela observou Marcos se afastar, sentindo que o peso do que acabará de fazer começava a se assentar sobre seus ombros, como uma capa pesada. Ela pegou seu celular novamente, encarando mais uma notificação de cobrança, mas não sentiu a mesma raiva que antes. Algo em seu interior havia mudado. Ela sabia que aquela noite ainda estava por vir, e com ela, talvez uma nova vida. Mas, ao mesmo tempo, sentia um medo crescente, uma sensação de que o que parecia ser a solução de seus problemas poderia se tornar um pesadelo ainda maior. Quando a porta do bar se fechou atrás de Marcos, o som se dissolveu na noite fria. Elisa ficou ali, sozinha, com os pensamentos pesados, observando a escuridão que se estendia diante dela. Ela sentia como se estivesse à beira de um abismo, com a única decisão que podia tomar sendo pular ou voltar. Mas, com cada segundo que passava, sentia a força de uma decisão já tomada, uma decisão que a levaria a um destino que ela ainda não podia compreender totalmente. Ela ficou ali, perdida no vazio, enquanto o relógio avançava e a noite seguia seu curso. Sem saber, Elisa já estava na última página de um livro que jamais poderia deixar de ler. Elisa sempre teve uma alma inquieta. Cresceu em uma cidade pequena, onde as expectativas eram limitadas, e o futuro parecia já escrito para ela. Mas ela queria mais. Queria algo além das fronteiras de sua cidadezinha, onde o tempo parecia parado, e as oportunidades escassas eram para todos, mas ninguém parecia realmente lutar por elas. Ela sentia-se aprisionada entre as paredes de uma vida sem opções, e o pensamento de que o futuro estava pré-estabelecido a sufocava, como se estivesse apenas esperando sua vez de seguir os passos dos outros. A cidade grande, com suas luzes, seus sons e sua promessa de novos começos, foi o que a fez fugir, como quem busca um alívio para uma dor que mal sabia como explicar. Quando se mudou, a busca por um futuro melhor a consumiu de tal maneira que ela não teve tempo para se perguntar se estava fazendo a escolha certa. A grande cidade, com toda a sua agitação, logo a engoliu. Cada esquina parecia esconder algo novo, algo vibrante, mas ao mesmo tempo assustador e distante. O trabalho como recepcionista em um hotel barato não era o que ela tinha sonhado para si, mas foi o que apareceu.
Aquelas paredes mofadas e o constante cheiro de cigarro que pairava no ar pareciam ser a metáfora perfeita para sua vida. Um lugar onde os sonhos iam se desvanecendo aos poucos, uma noite após a outra, enquanto ela atendia clientes que não se importavam com o nome dela ou com o fato de que ela tinha um nome. Tudo o que ela queria era uma chance, uma oportunidade de sair daquele lugar. Era uma noite fria quando ele apareceu. Marcos. Com uma presença que quase parecia saída de um pesadelo, mas que, de alguma forma, tinha algo de sedutor. Ele entrou com aquele olhar tranquilo, que fazia Elisa se perguntar se ele já sabia de tudo antes mesmo de falar. Ela não estava preparada para ele, e, no entanto, não conseguiu afastá-lo. Não sabia o que procurava, mas sabia que, naquela noite, algo parecia diferente. O hotel estava quase vazio, e o cansaço parecia pesar em seus ombros, mas quando ele falou, a palavra ajuda soou como uma promessa de algo que ela jamais tinha imaginado. O jogo dele era claro, mas Elisa não conseguia enxergar as armadilhas que ele havia cuidadosamente espalhado ao redor. Ele não a forçou, não a manipulou diretamente. Não. Ele não era como as pessoas que ela já havia conhecido. Não precisava de pressa, não precisava de gritos ou pressões. Seu sorriso era sutil, mas o suficiente para esconder suas intenções. Ele sabia que uma pessoa vulnerável como Elisa não precisaria de mais do que algumas palavras, algumas promessas vazias para se deixar levar. Eu posso te ajudar. Só uma noite, e você não vai precisar se preocupar com nada. O dinheiro vai ser seu. E eu vou garantir que você tenha o que precisar, disse ele com uma confiança que a fez duvidar por um momento, como se um calafrio tivesse percorrido sua espinha. Ela o observou, tentando encontrar algo de ruim em seu olhar, mas não encontrou. Nada além de uma confiança que a fazia questionar sua própria insegurança. O medo que ela sentia, naquela noite, era algo diferente. Não era medo do que ele pudesse fazer, mas medo do que ela poderia se tornar ao aceitar aquela oferta. O dinheiro que ele prometia parecia uma porta aberta, uma saída da prisão onde ela estava presa, e por um momento, as dúvidas se dissiparam. E o que mais ela teria a perder? Não tinha nada a perder. Ou pelo menos foi o que ela quis acreditar naquele instante. As escolhas dela até aquele momento haviam sido pequenas, mas aquela parecia grande. Talvez fosse o momento. Talvez fosse a única chance de mudar tudo. O hotel estava silencioso, o som do relógio de parede marcando o ritmo do tempo que escorria, e Elisa se pegou imaginando se aquele momento definiria. Algo nela estava se quebrando, uma barreira que até então ela nem sabia que existia. Ela pensou nas noites em que olhou para o teto de seu quarto vazio e sentiu o peso do futuro esmagando seus sonhos. O medo da solidão a fazia ceder, a ideia de que jamais seria suficiente para conquistar o que queria. E agora, diante daquele homem, Marcos, ela sentia como se tivesse sido chamada para uma nova vida. Ela sabia que tomar aquele caminho podia significar perder-se em algum lugar, mas ao mesmo tempo, tinha medo de que se recusasse, ficasse estagnada na mesmice. Ele se aproximou um pouco mais, como quem não tem pressa, como se o tempo fosse seu aliado. A luz fraca do corredor iluminava parcialmente seu rosto, destacando a tranquilidade, a certeza em seus olhos. Você não precisa se preocupar com nada. Vou cuidar de você, ele disse, a voz suave, mas carregada de um poder sutil. Algo dentro dela cedeu, um impulso irrefriável que fez seu corpo se mover antes que ela tivesse chance de pensar nas consequências. A promessa de um futuro melhor, de uma vida sem o peso das limitações que ela conhecia, parecia a única coisa que restava. Ela o acompanhou até o carro, a mente girando em um turbilhão de pensamentos desconexos. O que ela estava fazendo? Mas, ao mesmo tempo, sentia que, ao caminhar ao lado dele, estava se afastando do peso das expectativas que a vida havia imposto sobre ela. Cada passo que dava em direção ao desconhecido parecia mais leve, mais perto daquilo que ela desejava. Ao entrar no carro, sentiu-se como se estivesse se afastando de algo, embora não soubesse exatamente o que. Ela fechou a porta atrás de si, e o som do metal batendo soou como o fechamento de uma etapa da sua vida. O caminho até o destino de Marcos foi rápido, mas o silêncio dentro do carro parecia se arrastar. Elisa olhou pela janela, tentando enxergar algo familiar, algo que a ancorasse. Mas tudo o que via eram ruas iluminadas, prédios altos e desconhecidos, que a faziam se sentir ainda mais perdida. Quando o carro parou, ela nem percebeu.
Marcos abriu a porta do veículo e a convidou para sair, com um gesto que parecia mais um comando disfarçado de cortesia. Ela o seguiu, sem uma palavra, apenas a sensação de estar caminhando em um território onde não havia mais volta. Dentro do apartamento, o ambiente era frio, mas não de uma maneira desconfortável. Havia algo de agradável na organização, nas luzes suaves que contrastavam com a escuridão lá fora. Ele a conduziu até a sala de estar, onde ela se sentou, sem saber exatamente o que fazer. A pressão no peito parecia aumentar, mas algo nela ainda estava aguardando. A promessa dele não a havia convencido por completo, mas havia algo nela que se recusava a ir embora sem ver o que aconteceria a seguir. O destino que ela imaginara para si não era mais claro, mas as possibilidades à sua frente eram imensas, e ela, por algum motivo, sentia que já não podia voltar atrás. Marcos, de certa forma, sabia disso. Ele observava a insegurança nos olhos dela, mas não demonstrava pressa. Sabia que ela precisava de tempo para decidir, mas já havia plantado a semente. O resto viria naturalmente. Ele tinha certeza disso. O acordo foi feito. Mas a noite não foi como ela imaginava. Era só o começo de algo muito mais complicado e perigoso. Elisa se viu em uma mansão isolada, longe dos olhos da cidade, onde tudo parecia perfeito à primeira vista. Marcos a tratava como se ela fosse a única pessoa importante do mundo. Jantaram juntos, e ele a fez sentir-se especial, uma mulher desejada, valorizada. Mas algo estava errado. O lugar era bonito demais, arrumado demais. As pessoas à sua volta não pareciam reais, como se estivessem jogando papéis, e o ambiente estava carregado de uma tensão que ela não conseguia decifrar. Ela tentou ignorar os sussurros, as olhadas furtivas de outros convidados, mas, antes que pudesse perceber, já estava sendo envolvida em algo que não podia mais escapar. Marcos não era quem ela pensava que fosse. Ele a levou para uma sala privada e, com um sorriso enigmático, fez um simples pedido: agora, você vai jogar comigo. O que começou como uma simples noite de prazer logo se transformou em um jogo psicológico. Ela não sabia que ele estava testando seus limites, forçando-a a fazer escolhas que a deixavam mais distante de sua própria moralidade. Marcos a desafiava com cada passo, com cada palavra, com cada decisão que ela tomava. Mas ela estava presa na sua própria necessidade. O dinheiro, o luxo, a promessa de uma vida melhor. Tudo isso a cegava para o verdadeiro jogo em que estava sendo jogada. À medida que o tempo se arrastava, os dias e noites se tornavam um borrão, cada momento se misturando ao anterior em um ciclo interminável de tensão. Marcos parecia sempre um passo à frente, como se soubesse exatamente o que ela faria antes mesmo de tomar uma decisão. Ele a observava de longe, com olhos penetrantes que a faziam sentir como se estivesse sendo despojada de sua essência a cada olhar, a cada palavra lançada em sua direção. A casa em que estavam não era apenas uma prisão física, mas um labirinto psicológico, onde os corredores pareciam se estender infinitamente e as portas nunca levavam a lugar algum. Elisa tentava se concentrar, tentava lembrar-se de quem ela fora antes de ser empurrada para aquele pesadelo, mas as paredes pareciam cada vez mais altas e opressivas. Era como se ela estivesse sendo engolida pela própria casa, como se o ambiente, com suas sombras e silêncios, tivesse se tornado uma extensão de seu próprio tormento interno. Marcos, por sua vez, tinha o dom de ler seus pensamentos como ninguém. Ele sabia exatamente onde estavam seus pontos frágeis e como explorá-los com precisão cirúrgica. A cada nova jogada, ele a empurrava mais para o abismo, mas com uma astúcia tão refinada que Elisa mal conseguia perceber o quanto estava sendo manipulação. Ele sabia o que ela temia, o que ela desejava, e usava isso para guiá-la, ou melhor, para enredá-la ainda mais na teia que havia tecido ao seu redor. Elisa tentava reagir, se levantar, fugir de sua própria mente,
mas cada movimento que fazia parecia mais uma tentativa em vão. Ela tentava resistir, mas a pressão era sufocante, como se cada uma de suas escolhas estivesse sendo predestinada por uma força invisível. Ela queria acreditar que ainda havia controle sobre sua própria vida, mas a verdade começava a se formar em sua mente de maneira dolorosa. Ela estava sendo observada o tempo todo. O medo se infiltrava em cada célula de seu corpo, mas também havia algo mais profundo. Uma sensação de raiva, uma chama que começava a crescer dentro de seu peito. Ela não poderia se render, não poderia ser apenas uma peça no jogo de Marcos. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida corroía sua confiança. Ele tinha vantagem, ele conhecia seus pontos fracos, e talvez, no final, fosse ele quem realmente controlava a partida. Mas as armadilhas que Marcos armava para ela não eram apenas psicológicas. Ele começava a manipular o ambiente de formas sutis, mudando as regras sem que Elisa percebesse. Portas que antes estavam abertas agora estavam trancadas. Janelas que pareciam ser sua única saída eram apenas miragens, e a sensação de estar sendo vigiada nunca desaparecia. Ela tinha a impressão de que tudo o que ela fazia estava sendo monitorado, registrado, analisado. Cada respiração, cada suspiro, cada pensamento, tudo parecia estar sendo gravado em algum lugar invisível, uma vigilância implacável que a fazia questionar sua própria sanidade. O pior, no entanto, era a maneira como ele jogava com seus sentimentos. Ele parecia sempre estar perto o suficiente para lhe oferecer consolo, para lhe oferecer palavras doces e gentis, mas jamais o suficiente para que ela pudesse se apegar a qualquer esperança. Ele conhecia os limites da sua resistência, sabia o quanto ela ansiava por carinho, por validação, e usava isso a seu favor. Cada gesto de bondade parecia ter um preço, e a cada vez que ela cedia, Elisa sentia um pedaço de si mesma desaparecendo. A angústia a consumia. O que ela ainda era? O que restava de sua identidade? A mulher confiante, determinada e cheia de sonhos que um dia ela foi parecia estar se dissolvendo diante de seus próprios olhos. Ela sentia como se estivesse sendo distorcida, como se o jogo a estivesse moldando de uma forma que ela não poderia controlar. Estava perdendo sua essência, suas crenças, seus valores. O que restaria dela se ela finalmente cedesse? Se ela deixasse Marcos vencê-la? A cada noite, o silêncio se tornava mais opressor, e o medo mais paralisante. Elisa se pegava acordada, os olhos fixos no teto, tentando lembrar-se do que a motivava antes daquele pesadelo. Ela sabia que não podia desistir. Sabia que, de alguma forma, precisava se encontrar novamente, precisava retomar o controle de sua vida. Mas, à medida que os dias se passavam, as perguntas se tornavam mais angustiosas. O que mais ela estaria disposta a fazer para garantir sua sobrevivência? Até onde ela iria para escapar da prisão que Marcos havia criado? Ela não sabia mais se sua vontade de resistir vinha da necessidade de se proteger ou do desejo de vencer, de não permitir que ele fosse o único vencedor dessa partida. Cada dia que se passava era uma batalha interna, uma luta entre se render ou lutar com todas as forças que ainda restavam. Mas a cada movimento que ela fazia, parecia que ela estava apenas caindo mais fundo em um buraco sem fim, onde a linha entre o que era real e o que era manipulado por Marcos se tornava cada vez mais turva. No entanto, algo dentro dela ainda se recusava a se render. Era uma chama pequena, mas persistente. Algo que Marcos não poderia apagar, algo que ele não compreendia, talvez porque ele nunca tivesse vivido uma batalha verdadeira por si mesmo. Ele estava acostumado a controlar, a manipular, a ser o jogador, mas não sabia como lidar com a resistência que Elisa começava a mostrar. O jogo estava longe de terminar, e Elisa ainda não sabia qual seria o próximo movimento de Marcos. Mas uma coisa ela sabia: ela não poderia continuar sendo apenas uma peça.
Ela precisava retomar as rédeas, encontrar uma forma de virar o jogo contra ele. Mas a grande pergunta era: ainda seria possível fazer isso, ou ela já estava perdida para sempre naquele tabuleiro? Quando Elisa tentou fugir, percebeu que o jogo não tinha mais volta. Não havia como escapar de Marcos e de suas regras. Ele era imbatível. Ele sabia onde ela estava, o que ela estava pensando, e a cada passo que ela dava, ele estava ali, esperando, pronto para empurrá-la de volta para o seu labirinto de manipulações. E, quando ela acreditava que tinha encontrado uma saída, Marcos sempre aparecia com algo ainda mais desafiador, algo mais perigoso. Foi quando Elisa soube, com uma clareza aterradora, que a verdadeira prisão não era a mansão, nem as correntes invisíveis que a prendiam fisicamente. A verdadeira prisão estava na sua mente, nas escolhas que ela fez para chegar até ali. E agora, ela tinha que decidir: continuar a jogar ou aceitar que o jogo a havia consumido por completo. A tensão atingiu o ápice quando Elisa, finalmente, confrontou Marcos. Ela não era mais a mesma mulher vulnerável que aceitara aquela proposta. Ela sabia agora que precisava se libertar. O dinheiro, a fama, os jogos de poder, nada disso significava mais nada se ela perdesse quem ela era. No entanto, Marcos a surpreendeu. Ele não queria apenas manipulá-la. Ele queria ver até onde ela iria para obter o que queria, e no fundo, ele sabia que ela tinha algo que ele nunca poderia possuir: a vontade de escolher a liberdade. O confronto entre eles não foi físico, mas psicológico. Era uma batalha de vontades, de estratégias, onde Elisa descobriu que, por mais que ele tivesse controlado a situação até ali, ela ainda podia escolher seu próprio caminho. Elisa deixou a mansão naquela noite, não com o dinheiro ou a promessa de uma vida fácil, mas com algo muito mais valioso: o controle de sua própria vida. Ela sabia que sair daquele jogo não significava que os desafios haviam acabado, mas, finalmente, ela estava livre para escolher o que fazer com seu futuro. Mas, no fundo, uma pergunta sempre pairaria em sua mente: até que ponto as escolhas dela haviam sido realmente suas?